Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Olá, boa noite. Um motorista de aplicativo foi morto a tiros na linha amarela, importante via expressa do Rio de Janeiro. Um desentendimento no trânsito pode ter causado a tragédia. Amigos e familiares estão inconformados. Menino calmo, pacato, trabalhador. Tá todo mundo chocado, né? Tá todo mundo perplexo. Marco André de Paula, de 24 anos, foi morto com 2 tiros na cabeça ontem à noite na linha amarela. O crime aconteceu na altura da saída que dá acesso ao bairro de Engenho de Dentro, na Zona Norte. Marco André voltava para casa depois de participar de um evento de carros na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Ele teria se desentendido com um outro motorista na via. Parentes e amigos afirmam que não houve discussão. Ele teve um desencontro, fechou um carro, uma BMW 120 ou 180 hatch. E o que aconteceu foi o seguinte, logo depois dessa BMW fechou ele, sendo que essa pessoa deu 2 tiros na direção da face dele. Acertou 2 tiros na face dele, ele indo a óbito na hora. Não houve nenhuma discussão, era desconhecido, veículo desconhecido e pessoa desconhecida. Um casal de amigos estava no carro com a vítima, mas nenhum dos dois ficou ferido. A divisão de homicídios realizou uma perícia no local. Câmeras de segurança da via estão sendo analisadas para tentar identificar quem deu os tiros. Ele estava muito feliz, ele, a namorada, a esposa dele, estavam muito bem, estava numa melhor época da vida dele. Com 24 anos, com sonhos, com tudo. O corpo do paraquedista Leandro Torelli, de 33 anos, foi velado hoje na zona norte de São Paulo. Leandro morreu ontem durante um salto em Boituva, no interior do estado. Segundo o Centro Nacional de Paraquedismo, ele teria feito uma curva brusca em baixa altitude, o que fez o paraquedas descer em alta velocidade. Leandro era um paraquedista experiente, com mais de 1000 saltos. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Um entregador de aplicativo morreu após ser atingido por um veículo em Franca, no interior de São Paulo. Nas imagens é possível ver o momento em que o motociclista colide com um carro em um cruzamento e é arremessado. Ele cai no chão depois de bater em outro veículo que estava estacionado. O Wellington Felício, de 42 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas teve uma parada cardiorrespiratória. A polícia tenta identificar os criminosos que assaltaram um restaurante na Tijuca, zona norte do Rio, no último sábado. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram 5 criminosos armados que parecem ser menores de idade, abordando clientes e funcionários. É possível ver um dos bandidos recolhendo os celulares de 5 pessoas que ocupavam a mesma mesa. Em outro trecho, um homem que está em pé tem o cordão roubado. Na ação, os criminosos abordam ainda um casal que está com um bebê no carrinho ao lado da mesa. Bolsas e alianças também foram levadas pelo grupo. A Polícia Civil já ouviu as vítimas do assalto e está analisando o circuito de segurança do estabelecimento para identificar os suspeitos. Ainda no Rio de Janeiro, a polícia fez uma operação para tentar localizar músicas inéditas do cantor e compositor Renato Russo. Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial apreenderam CDs, HDs e computadores em um estúdio na zona sul da cidade. O proprietário do local é suspeito de ocultar músicas inéditas do artista. Renato Russo, que morreu em 1996, teria usado o estúdio durante os últimos anos de vida. A investigação começou há cerca de um ano após uma denúncia de Juliano Manfredini, filho do cantor e dono dos direitos autorais das obras. Uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro faz um alerta sobre a situação de milícias no poder público. O estudo afirma que os milicianos tentam articular com prefeituras do estado e casas legislativas. O estudo divulgado pela Rede Fluminense de Pesquisas sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos aponta que prefeituras e casas legislativas da região metropolitana do Rio são focos da investigação.
A pesquisa aponta ainda o controle territorial de grupos armados com conexões entre vários setores da sociedade. A pesquisa durou 1 ano. Nela foram identificados os municípios e até os bairros em que as milícias atuavam. Porém, em nenhum momento o estudo informa quais são, mas cita que só a capital fluminense tem 57% da área da cidade controlada pelo crime organizado. Então é estratégico que as milícias tenham figuras nos centros, nos espaços, nas instituições do poder municipal, e tudo indica, há muitas informações de que elas estão avançando nesse sentido, tanto no poder legislativo quanto no poder executivo. As milícias têm articulações orgânicas com as instituições policiais como um todo. O estudo aponta que as milícias se expandiram territorialmente nos últimos 20 anos, usando o discurso de que protegem moradores de comunidades, especialmente contra o tráfico de drogas. O documento alerta ainda para o fato de as conexões entre milícia e polícia terem se tornado comuns, especialmente com interferências em operações de segurança. A essência da milícia, que é a sua forma estatal. A milícia é o Estado e é assim que ela atua. Não adianta fazer discurso, balela de segurança pública para fazer jogo político e palanque em cima de milícia. Em nota, a Polícia Militar do Rio afirmou que o estudo expõe conclusões sem consistência técnica, sem base legal e, portanto, sem conexão com a realidade. A PM disse ainda que tem atuado em apoio à Polícia Civil e ao Ministério Público em operações contra essas facções em todo o território estadual. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. A Justiça Eleitoral indeferiu a candidatura de Felipe Sabará à Prefeitura de São Paulo. A decisão aconteceu depois de Sabará ser expulso do Partido Novo por inconsistências no currículo e de Marina Helena, vice na chapa, desistir da candidatura. Em nota, o partido disse que não vai substituir a vaga deixada por Marina Helena, o que deve resultar no fim da chapa. Já Felipe Sabará afirmou que vai recorrer da decisão do TRE e que foi expulso do Novo por não pensar como João Amoedo, um dos fundadores do partido. Os parques da capital paulista vão reabrir aos sábados, domingos e feriados. Pois é, gente. E o governo também liberou a visitação de cemitérios na segunda-feira, dia de finados, e anunciou que as primeiras doses da Coronavac já têm data para chegar ao país. As 6 milhões de doses produzidas pela China devem ser entregues ao Instituto Butantan até a próxima segunda-feira. O anúncio foi feito 3 dias depois da Anvisa ter liberado a importação da vacina. As outras 40 milhões são insumos e nós estamos aguardando uma manifestação da Anvisa, que deverá ser nos próximos dias, para que o Butantan possa ter estes insumos para a produção da vacina. Produzir a vacina não significa que vamos aplicar a vacina sem autorização da Anvisa, evidentemente, mas acelera o processo. Os testes, que agora contam com cerca de 13 mil voluntários, estão na terceira e última fase. A ampliação de voluntários da saúde foi necessária para acelerar o processo de comprovação da eficácia da vacina. E para monitorar a pandemia, a testagem entre moradores do estado também tem sido ampliada. O estado de São Paulo ultrapassou 5 milhões de testes da Covid-19. É a maior testagem de toda a América Latina. E os números de casos, internações e óbitos seguem em queda.
De acordo com o Centro de Contingência da Covid-19, na última semana, 70% das cidades paulistas não registraram óbitos. Estamos registrando os óbitos de ontem. Foram 6 óbitos no estado de São Paulo. 6. Durante a epidemia, desde o primeiro caso, hoje é o dia 223. 223. Nós alcançamos o número de 6 óbitos no 5º dia da epidemia. Com essa diminuição, foi possível liberar o uso de parques estaduais e municipais na capital aos finais de semana e feriados, já a partir do próximo sábado. Os parques estavam abertos desde julho, mas somente de segunda a sexta-feira. O governo também liberou visitas a cemitérios no feriado de finados. O Centro de Contingência do Covid-19, repito, formado por 20 médicos e especialistas, não estabeleceu nenhuma restrição à visitação aos cemitérios durante o período de finados, especialmente na segunda-feira, 2 de novembro. Porém, recomenda expressamente que as pessoas usem máscara ao ingressarem nos cemitérios, evitem aglomerações e mantenham o distanciamento social de 1,5 metro para uma ou mais pessoas. E a decisão final cabe a cada município. E o Rede TV News conversou com médicas voluntárias dos testes de vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19 aqui no Brasil. Elas falaram sobre o compromisso social de participar desses estudos. Até agora, o Brasil aprovou 4 estudos para vacinas contra a Covid-19. A de Oxford, produzida pelo laboratório AstraZeneca, a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, a da BioNTech, Pfizer e a da Johnson & Johnson. Aqui no Brasil, mais de 30 mil voluntários da área da saúde já participaram dos testes com as possíveis vacinas e continuam sendo monitorados. Parte do grupo recebeu doses reais dos imunizantes e outra parte recebeu placebo, que é uma substância que não tem efeitos no organismo. Tanto o aplicador quanto o paciente não sabem qual usaram para os testes. Dessa forma, são avaliados possíveis efeitos colaterais e a eficácia das vacinas. Rosa é médica anestesista, voluntária das pesquisas da vacina Coronavac e analisa a participação no estudo como uma função social. Ela recebeu 2 doses e não teve nenhum sintoma. Diariamente você afere a sua temperatura axilar com o mesmo termômetro todos os dias e você anota sintomas que eventualmente possam aparecer, alguns sinais, não só no local da vacina, tanto no deltóide direito quanto esquerdo, mas em todo o restante do corpo. E anota também, eventualmente, algum medicamento que você precisou fazer uso para o momento em que você apresentasse algum sinal ou sintoma. Mas antes de você assinar um termo que você está se voluntariando para esse estudo, você é amplamente comunicado das coisas que podem ou não acontecer. Mônica também se voluntariou. Ela é pediatra e diretora da Sociedade Brasileira de Imunização. Participou dos testes com a vacina de Oxford, recebeu 2 doses e chegou a apresentar sintomas da doença depois da primeira. Essa sensação de febre, calafrio, um ligeiro mal-estar, é muito autolimitado, transitório e passageiro, mas eu senti sim. Por isso que eu estou chutando que eu posso ter recebido mesmo a vacina. As reações que não voltaram foram adicionadas ao relatório. Mônica também fez teste para saber se havia sido infectada e o resultado deu negativo. Mas antes de iniciar a imunização para toda a população, as vacinas precisam ser regularizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Eu penso que todas as vacinas que forem licenciadas, que a gente tem acesso, né, aos resultados dos estudos em termos de eficácia, em termos de proteção, em termos de segurança, devam ser utilizados igualmente, independente de procedência. Vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.865.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 386 mil continuam em acompanhamento. O país acumula mais de 157 mil mortes provocadas pelo vírus. E agora a previsão do tempo com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A última semana de outubro começa com previsão de chuva em boa parte do Brasil.
e um sistema de baixa pressão que atua praticamente em todo o Rio Grande do Sul deve deixar o tempo fechado e com chuva forte na região e também em toda a faixa leste do Paraná e também de Santa Catarina. No Nordeste, a previsão é de chuva no Maranhão, no Piauí e na Bahia. Só nessa área amarela aqui do mapa é que o tempo continua firme. Deve chover de forma rápida e localizada no período da tarde em Belo Horizonte e essa chuva pode vir acompanhada de trovoadas. No Espírito Santo, os temporais perdem força e no Rio de Janeiro, o sol está garantido. Em São Paulo, o dia também será claro, pode ter variação de nuvens em algumas regiões e se chover, vai ser de forma rápida, fraca e localizada. A máxima amanhã não passa dos 27 graus. No centro-oeste pode ter temporais no período da tarde em praticamente toda a região e só não chove no sul de Campo Grande. Mesmo assim, a temperatura continua alta e em Cuiabá a máxima será de 35 graus. Na região norte também chove o dia todo e em Manaus os termômetros registram 32 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a decisão que bloqueava 29 milhões de reais do governador do estado, João Dória. Ele teve os bens bloqueados provisoriamente depois que o Ministério Público o acusou de fazer propaganda de forma inadequada na época em que era prefeito da capital paulista. A desembargadora Ana Liarte informou que os indícios não eram suficientes para manter o bloqueio de bens. Em nota, a defesa do governador lamentou que a ação tenha sido retomada às vésperas das eleições municipais e seja utilizada como arma para ataques infundados contra ele. Dória disse que acredita na justiça e que a verdade sempre prevalece. Ao deixar o Palácio da Alvorada pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não há motivo para pressa em relação à vacina contra a Covid-19. O presidente também disse que a decisão sobre a obrigatoriedade de vacinar a população não deve ser tomada pela Justiça. Vou estar com o ministro Pazuello da Saúde para tratar desse assunto, e porque temos uma jornada pela frente, onde parece que foi judicializada essa questão, e eu entendo que isso é uma questão de justiça, isso é questão de saúde acima de tudo. Não pode um juiz decidir se você vai ou não tomar vacina, isso não existe, né? E nós queremos buscar a solução para o caso. Agora, pelo que tudo indica, né? Todo mundo diz que a vacina que menos demorou até hoje foram 4 anos. Eu não sei por que correr em cima dela. Eu dou minha opinião pessoal. Não é mais barato nem fácil investir na cura do que até na vacina? Ou jogar nas duas, mas também não esquecer a cura. A cura aí, eu, por exemplo, sou um testemunho. Eu tomei a hidroxicloroquina, outros tomaram ivermectina, outros tomaram anita e deu certo. E pelo que tudo indica, todo mundo que tratou precocemente com uma dessas 3 alternativas aí, foi curado. O IBGE divulgou um dado preocupante. A obesidade entre adultos dobrou no Brasil em pouco mais de 15 anos. A pesquisa ainda revela que as mulheres é maioria entre os que estão acima do peso. Os brasileiros estão assim, cada vez mais pesados. Basta dar uma voltinha pelas ruas para comprovar o que diz a pesquisa divulgada pelo IBGE. A proporção de obesos na população mais que dobrou entre 2003 e 2019. De acordo com o estudo, a taxa saltou de 12% para quase 27%. No país, 1 em cada 4 pessoas com mais de 20 anos de idade está obesa. Comer é bom demais, uma lasanha, um churrasco, é muito bom. O problema é mais comum entre as mulheres. 3 em cada 10 brasileiras têm excesso de gordura corporal e 2 em cada 10 homens também. Não arrisquei pesar, não. Mas que eu engordei. Pão, macarrão, né? Só o básico mesmo. A obesidade não só aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, apneia do sono, e aumenta com isso a mortalidade. Esse ano, a preocupação dos médicos com quem está acima do peso aumentou ainda mais por causa da pandemia. A obesidade pode agravar o quadro do paciente que contrair a Covid-19, já que o sobrepeso é um dos principais fatores de risco.
Isso é mais preocupante. Nas pessoas abaixo de 65 anos, o fator obesidade é o que maior impacta nas formas graves e no aumento de mortalidade, chegando a aumentar até 4 vezes o valor das pessoas em relação às pessoas magras. A Cristiane decidiu suar a camisa e conseguiu sair desse grupo de risco. Foram mais de 3 anos de muita disciplina e força de vontade. E hoje, com 70 quilos a menos, ela comemora os resultados. Eu consegui vencer a obesidade com reeducação alimentar, com atividade física. Não é fácil, mas é possível. Vamos tentar ter uma alimentação mais saudável, vamos fazer uma prática de atividade física regular, nem que seja dentro de casa. Com isso, a gente evita esse ganho de peso. Uma maneira diferente de alugar carros está ganhando as ruas de São Paulo. Com menos burocracia, empresas agora oferecem o serviço apenas por período e tudo feito por um aplicativo. É o que você confere agora na reportagem do Giovanni César. O aplicativo surgiu em 2017 com 5 carros e cresceu até mesmo durante a pandemia. Hoje já são 2.500 automóveis. Luiz Alberto Bonini e os sócios trouxeram o projeto para o Brasil de países onde a ideia deu certo. Esse é um modelo que existe, né, na Europa, nos Estados Unidos, e que a gente procurou replicar e entende que o mercado de carros é imenso no Brasil, né? Durante o período mais crítico da pandemia, o aplicativo decidiu oferecer os carros a profissionais de saúde sem pagar nada pela locação. 4.500 médicos, enfermeiros e técnicos foram beneficiados por essa iniciativa. A gente viu que em março tinha profissionais de saúde que estavam sendo agredidos, tanto verbalmente quanto fisicamente, em transporte. Além disso, a gente teve uma diminuição de fluxo, né, tanto de ônibus, metrô, quanto de aplicativos. Esse, sem dúvida, foi o principal retorno que a gente teve. Bruno, que é gestor comercial, gostou da ideia de alugar carros em um dos 700 pontos espalhados pelas ruas da capital. E é bem fácil mesmo, basta se cadastrar no aplicativo e escolher o local da retirada. Tudo isso com menos burocracia. Esse processo de fila, assinar contrato, mas eu já fiz o meu aceite no aplicativo. Então eu só vou até o endereço onde o carro está, que é na esquina do meu prédio, desbloqueio o carro, pego o carro, uso, faço minhas compras, volto, devolvo o carro, fecho pelo aplicativo. E gastou quanto? Cara, se eu gastei R$20 em 1 hora, foi muito. Os preços do aluguel variam de R$6 a R$15 a hora. Tem de todos os modelos, dos mais básicos aos mais luxuosos. Depois da viagem, além do valor por hora de uso, o cliente só paga a quantidade de combustível que usar. Essa medição é feita por um dispositivo instalado no carro. Com a gente, todos os custos são inclusos. Então, todos os carros têm tag de pedágio, você paga a gasolina com a gente, então você paga tudo com a gente. E como você não precisa devolver com o tanque cheio com a gente, você pode devolver com o tanque com 30%, 40%, a gente vê o quanto você andou, porque a gente tem um dispositivo dentro do carro e te cobra somente por essa quilometragem que você andou. Os analistas do mercado financeiro reduziram para 4,81% a estimativa de queda do PIB para este ano. No entanto, segundo a pesquisa realizada pelo Banco Central e divulgada hoje, a expectativa de inflação deste ano subiu de 2,65% para 2,99%. Essa foi a 11ª alta seguida observada pelo relatório Focus. A gente mostrou agora há pouco aqui no Rede TV News que a partir do próximo sábado, os parques estaduais e municipais serão reabertos aos finais de semana em São Paulo. Pois é, a decisão deve ser publicada em Diário Oficial nesta terça-feira. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Covas na manhã de hoje, no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Todos os parques voltam ao seu horário de funcionamento, garantindo, é claro, preservando os 60% de ocupação dos parques municipais. Segundo o protocolo de reabertura, ainda assim será necessário cumprir uma série de medidas de segurança. Entre elas, respeitar o distanciamento social de 1,5 metro, evitar aglomerações e usar máscara de proteção. Para as pessoas que se enquadram no grupo de risco, a orientação é procurar praticar atividades individuais. É importante abrir as pessoas, depois de tanto tempo isoladas, terem um refúgio e principalmente um refúgio mais aberto, né? Eu acho muito bom, porque a gente pode sair de casa, né? Não tem custo, você pode se exercitar,
pode fazer um piquenique com a família. Desde julho, os 107 parques municipais de São Paulo têm funcionado apenas de segunda a sexta-feira, quando o fluxo de visitantes é menos intenso. Segundo o governo do estado, a abertura aos fins de semana e feriados será avaliada durante um mês e, caso haja a necessidade, novas regras podem ser estabelecidas. Neste domingo foi realizada a primeira corrida de rua após mais de 7 meses de paralisação. No Sambódromo do Anhembi, os atletas foram apresentados a um novo formato de competição, seguindo todos os protocolos de saúde. No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch, o Histórias do Dia, que traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV lá no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas, então acesse agora youtube.com/redetv. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.